igreja. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Eu quero convidar vocês nessa manhã a descer à casa do oleiro. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra às rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus e Pai, mais uma vez eu quero glorificar ao Teu nome, dar toda a honra, glória, louvor e adoração ao Senhor, agradecendo a Ti por esta oportunidade, Pai, que não venha ser eu a partir de agora, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando através da minha vida. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e que venhamos receber de Ti nesta manhã. Assim eu louvo ao Senhor e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos aqui conhecem essa passagem, né? Vocês estão prontos para descer à casa do oleiro? O profeta Jeremias foi enviado por Deus para transmitir uma mensagem poderosa ao povo de Israel. E aquele oleiro, trabalhando em seu vaso, simbolizava o Senhor moldando o seu povo. Quando o vaso se estragava, o oleiro não o descartava, mas o refazia com toda a paciência que ele tinha. As suas mãos pegavam de novo aquele vaso e moldava tudo de novo. E o Senhor queria fazer isso com o povo de Israel, um povo que estava em desobediência, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, queria restaurar aquele povo. Essa passagem revela o poder soberano de Deus e sua disposição de transformar o que parece perdido, guiando-nos para o centro da sua vontade. Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, Ele não nos descarta. A gente pode quebrar, trincar, dar uma falhada, mas Ele, com toda a paciência, Ele nos coloca no centro das suas mãos e começa a moldar tudo de novo. Só que para um vaso ser totalmente pronto, para ele ficar bonito, as mulheres aqui que gostam de decorar a casa, o vaso, né, tem vasos enormes, vasos menores, ele tem que passar por um processo. Não é só pegar o vaso, jogar o barro lá e fazer, não. E o primeiro passo para um oleiro fazer um vaso, ele tem que escolher o barro. E o barro, ele é encontrado aonde? No meio da lama. Por isso que normalmente ele está sujo, cheio de pedrinhas, de impurezas. Mas mesmo assim, o oleiro recolhe aquele barro no meio da lama, o leva para a olaria, pois só irá trabalhar para torná-lo um barro limpo. E da mesma forma Deus faz comigo e com você. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou do pecado que vivíamos mergulhados. Ele vai limpando as sujeiras que está dentro de nós. Ele vai esfregando, ele vai tirando pedrinha por pedrinha, que faz com que a gente esteja sujo. Ele nos tira daquele lamaçal imundo que a gente vivia. Porque Ele não olha, no primeiro momento, para a nossa condição espiritual, mas sim
Sua preocupação é em nos resgatar, porque seu objetivo é nos limpar para fazer de mim e de você um vaso novo. O segundo passo, ele leva o barro para onde? Para a olaria. Na olaria, o barro é colocado num tanque, onde ele receberá a água para amolecer. Pois o oleiro não consegue trabalhar com barro duro. E o que a olaria representa na minha e na sua vida? A igreja. E da mesma forma que o barro não se torna um vaso no mesmo dia que chega na olaria, assim também é conosco. A gente não vai se transformar um vaso de honra nas mãos do Senhor do dia para a noite. É necessário passar por um processo semelhante ao barro. Por isso que nós precisamos da água da vida para amolecer. E essa água da vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos amolecendo. É a palavra de Deus que vai moldando o nosso coração, que muitas vezes é duro. Ou vocês acham que essa luta de ler a palavra de Deus é por quê? Porque a gente é bonitinho? Não. Como o Júnior falou hoje de manhã, o Evangelho confronta. O Evangelho, ele esmaga. Nós estávamos falando na escola dominical. É um Evangelho que nos forja. E sem esse Evangelho, o barro vai continuar duro. Sem essa água viva, o nosso coração vai ficar assim, ó, impenetrável a palavra do Senhor dos nossos corações. A palavra de Deus, ela vai penetrando dentro de nós de tal maneira que o oleiro vai conseguindo dia a dia transformar. Dia a dia ele vai tirando pedrinha por pedrinha, sujeirinha por sujeirinha. Porque, como eu sempre digo, não há profecia maior do que a palavra de Deus nas nossas vidas. O barro não resiste ao toque do oleiro. Ele se entrega ao processo, confiando que o mestre sabe o que está fazendo. O barro está lá. O oleiro coloca no torno, depois de ser amolecido, e ele não resiste ao toque. Ali ele fica quietinho e vai sendo transformado. Você tem resistido ao toque do oleiro na sua vida? Você tem deixado o oleiro te moldar? Você tem deixado passar por esse primeiro e segundo passo? Você tem deixado a água viva amolecer o seu coração? Só que depois que esse barro, ele é amolecido, ele está na olaria, ele precisa ser amassado. O oleiro precisa amassar o barro para retirar as impurezas. O oleiro toca o barro para sentir e prepará-lo para só então começar a formar o vaso. Tem barro que recebe a água facilmente, muito rápido, enquanto outros ficam a noite inteira no tanque. E no outro dia está molhado apenas ao seu redor, mas o centro continua seco. E qual o significado espiritual de tudo isso? Há pessoas que recebem a palavra de Deus com facilidade, enquanto outras continuam secas. Qual dessas pessoas você tem sido? Você tem sido aquela que recebe a palavra do Senhor e deixa Ele moldar você? Ou você tem sido aquela que só escuta? Acabou o culto, eu vou embora, fecho minha Bíblia e só abro no domingo que vem de novo. E por dentro você continua seco espiritualmente. Essas pessoas resistem à voz de Deus. Por fora até parece que mudaram. Chegam parecendo florzinha de Jesus. Mas o seu interior continua o mesmo. Não houve transformação.
Ou ainda, não servem para o oleiro fazer a obra que ele pretende. Com isso, ficam mais tempo de molho na água, para ver se amolece o seu interior. Muitas vezes a gente fala: Senhor, por quê? Por que essa demora? Eu estou na sua casa, todos os domingos eu estou lá, toda quarta eu estou lá, na vigília eu estou lá, e por que o Senhor não me usa? Porque só Ele conhece se o seu coração está pronto ou não. Só Ele sabe se você está permitindo que Ele te amasse. E muitas vezes a gente fica sentado falando: por que comigo não acontece nada? Pois somente o barro, o coração que recebeu a água, que é a palavra de Deus no seu interior, está pronto para ser usado. Deus não vai usar vaso quebrado. Deus não vai usar vaso trincado. Deus não vai usar vaso que não passou pelo processo. Vaso que está assim não serve para nada. Vaso quebrado, trincado, não serve. Só que Ele é tão misericordioso que Ele vai lá e quebra o vaso e começa a fazer de novo, como nós louvamos aqui hoje, porque Ele nos ama. O seu amor é infinitamente maior do que a gente pode pensar. Quanto mais relutamos em deixar Deus nos curar, atrasamos a obra de Deus em nossas vidas. E também deixar de ser instrumento nas mãos do Senhor. Quantas vidas será que ao seu redor, no seu trabalho, estão esperando uma palavra sua? No seu bairro, na faculdade, na escola, na sua parentela. Sabe por que ainda muitas vezes as coisas não acontecem? Porque você não está deixando Deus te curar. Você não está deixando Deus te moldar, você não está deixando Deus te amassar. Aí não tem como Ele usar, sabe por quê? Porque as pessoas só vão olhar para um vaso que é bonito. A gente não precisa ficar falando ou postando a palavra de Deus. A gente converte uma pessoa através do nosso testemunho de vida. Para o vaso estar perfeito e bonito, as pessoas vão olhar e falar: nossa, que vaso é aquele? Se a gente faz assim numa loja, eu não olho para um vaso feio, quebrado, trincado. Mas quando você está um vaso perfeito à vontade do Senhor, você vai ser usado por Ele. Nós devemos estar dispostos a abandonar a nossa resistência e permitir que Ele trabalhe em nossos corações. Isso implica em obedecer a sua palavra e confiar no seu tempo. E muitas vezes passar por ajustes que não são fáceis. Deus, como oleiro, sabe quando é a hora de suavizar. Ele sabe quando Ele está apertando. Ele sabe a hora que Ele tem que corrigir ou a hora que Ele tem que recomeçar. O oleiro precisa de um bom barro para trabalhar. E o bom barro não oferece resistência. Um bom barro não oferece resistência. O oleiro só vai moldar o barro e amassar quando ele estiver totalmente mole. Se não está mole, vai ficar lá mais uma noite. Não amoleceu, vai ficar outra noite. E muitas vezes nas nossas vidas a gente fica anos esquentando um banco de uma igreja. Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda está duro. E Jesus está voltando. E Ele está contando, é comigo e com você. Só que a gente deixa o nosso eu dominar nosso coração. E ficamos lá com o coração fechado, reclamando, murmurando. E aí, vai lá, fica mais uma noite lá amolecendo. Ah, ela não entendeu, eu imagino, eu fico pensando, Deus olhando. Ué, tá tudo aqui para ela fazer. Só que eu tenho que esperar. A hora que o coração estiver dela pronto para mim entrar, aí eu vou moldar o vaso. Não, mais um ano, mais 2,
mais 3. Eu falei ontem aqui no curso, eu fui pedra de tropeço no ministério do meu marido por anos. Eu impedi. E muitas vezes eu me pergunto, quantas almas será, que esse é o meu maior medo, que foram impedidas de ser tocada pelo evangelho através da vida dele ou até da minha? Isso é muito sério. A gente vai retardando a obra do Senhor nas nossas vidas. A gente fecha o coração, porque ali não, porque aquela não, porque esse não. Como Deus vai te usar? Deus não vai usar um coração duro. O quarto passo, que é aqui que eu quero chegar, é moldar o barro. Antes de começar a moldar o vaso, o oleiro precisa colocar o barro no centro da roda. Só depois é que o oleiro poderá iniciar o processo de formação do vaso. Primeiro ele tira você do lamaçal. Ele te limpa, ele te purifica. Depois ele te coloca na água para você amolecer, para você quebrantar o seu coração. Depois ele vai te colocar no centro da roda, que é a vontade dele. Para aí sim ele começar a te moldar. É assim, e assim é com cada um de nós. A gente não sabe qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se vocês perguntar para mim, há 25 anos atrás, se eu imaginava se eu queria estar onde eu estou, não. Imagina. Eu falava, isso é coisa para doido. Renunciar ao mundo? Renunciar às coisas boas num certo momento? Não. Mas Deus lá no ventre da minha mãe tinha um propósito para a minha vida como Ele tem para a sua. Deus já tem um propósito para a vida do Matias dentro do ventre da Carol. E é assim com cada um de nós. Só temos que descansar e saber que o que Ele tem é o melhor. Mas o que Ele quer de nós é que entreguemos as nossas vidas a Ele. E é aí que está o grande problema dessa geração. Eu estava falando com o Júnior essa semana. Ou geração de crente difícil é essa? Isso em todo lugar. Há 25 anos atrás era difícil, mas não era desse jeito. Nós estávamos comentando aqui na escola dominical. O povo só quer... Eu revelo o seu CPF, a sua vida e tudo. Eis que te digo, eis que não sei o quê. Mas ninguém quer ser confrontado na palavra. O Júnior fala uma frase que eu guardo muito. Você quer saber se o culto foi bom para você? Não é você sair e falar, que palavra, que bênção. É você sair remoendo aquela palavra dentro do seu coração. É vocês olhar como vocês estão me olhando, com a cara assim, ó. Tipo, Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro culto ao Senhor. É a gente sair daqui falando, caramba, será que o meu coração está pronto para receber a correção de Deus? Será que eu preciso melhorar? Eu sou da época que nós íamos para a igreja. Muitas vezes o culto não tinha hora para acabar. E todo mundo com caderno e caneta na mão. Esses dias eu achei anotações de culto minha de 15 anos atrás. O povo lá, ó, com caneta, anotando. Isso não se tem mais nas igrejas. Acabou. Vamos, pastor, vamos rápido. Vamos que eu quero ir embora. Vamos que o culto está rápido, eu vim aqui, Senhor, domingo que vem eu volto. Aí você quer ser usado? Aí você pergunta, nossa, por que ninguém me escuta? Por que eu não consigo falar de Jesus para o meu amigo? Por que eu não consigo falar de Jesus para aquela minha amiga? Como que Ele vai te usar? Pega a palavra que foi ministrada, leva para casa, vai lá estudar. A gente brinca e fala, vai lá ver se o pastor ou a pastora falou alguma coisa errada. Vai estudar. Pega várias versões de Bíblia na internet. O que essa palavra quis fazer, quer dizer comigo, o que essa palavra está falando.
Vem de novo quarta-feira, vem para a vigília. Tô sim, não estou aqui por causa do pastor, eu estou por causa de Jesus. Porque, irmãos, a hora que nós não tivermos mais o privilégio de ter uma porta aberta, aí é tarde demais. O Senhor quer nos colocar no centro da sua vontade. Mas para isso precisamos deixar o oleiro nos moldar. Às vezes, durante o processo, o vaso vai trincar. Ele vai quebrar. Não tenha medo. Nós somos falhos, pecadores. O vaso tem hora que vai. Semana passada mesmo, eu dei Aí ele foi lá, puxou minha orelha. Porque ele é bravo comigo, viu, gente? Vou confessar. Me chamou e... Falhei. Fiquei um dia bicuda sem falar com ele. Olha. Não é coisa feia? Porque eu sou falha. Eu falei, Jesus, eu estava estudando a palavra, falei, trincou aqui, deu ruim. Mas o Senhor, com toda a sua paciência, de pai, como nós falamos tanto ontem, Ele é um pai que nos ama. Ele pega você e fala, vem cá. Quando Ele vê que é um arrependimento genuíno e não da boca para fora. Vem cá, filha, só que você vai voltar para o final da fila. Vamos moldar tudo de novo? Ele não vai remendar. Se ele remendar, vai escorregar. Ele quebra tudo, começa tudo de novo. E a chave para ser moldado é uma palavrinha: rendição. Precisamos orar, pedir a Deus que nos transforme, que remova tudo aquilo que é desnecessário em nossas vidas, mas para isso nós precisamos nos render. O povo de Deus não está entendendo que o único lugar que nós temos que estar é prostrados ao pé da cruz, é prostrados aos pés do Senhor, porque só Ele, não tem outro caminho. Não tem o coach na internet, não tem o pastor do oba-oba, não. Pastor que é pastor, ele olha para você e fala, ei, tá errado. Você está errando. Não é esse o caminho. Mas a gente não quer, porque se render dói. Nossa, como dói. Por mim eu nem estava aqui hoje, eu estava na minha casa. Esses dias eu falei para o Júnior, a gente não tem nem o direito de ficar doente. Porque se render dói. A gente não consegue fazer o mínimo para Deus. A gente não consegue. Porque a rendição vai ser um preço a ser pago. Queridos, toda pessoa que Jesus quer convidar a viver um nível mais elevado, Ele vai causar desconforto. Evangelho não é conforto, não. Evangelho é desconforto. Porque senão Ele não tinha morrido naquela cruz por mim e por você. A gente jamais vai imaginar a dor que Cristo passou naquela cruz. Só que a gente não quer desconforto. A gente não quer nem vir para a igreja sentar no banco de plástico. Tem pessoas que querem ir para uma igreja onde o banco é com almofada. Nem isso as pessoas querem. E eu louvo a Deus por esse lugar. Eu louvo a Deus por cada cadeira que tem aqui. Eu louvo a Deus por cada vida que tem entendido que passa por aquela porta. Chega horas na vida que Ele nos leva para lugares que a gente não queria ir. Tem hora que você, com certeza você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz isso, essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Não queria estar aqui, não. Porque não é fácil. Ele nos leva para situações que a gente não queria passar. Tem hora que chega a notícia e você fala, mas eu tenho que passar por isso mesmo? O senhor não errou a pessoa? Ele nos leva a viver sentimentos que nós não queríamos sentir. Tem hora que você vai chorar sim. Tem hora que você vai para o seu quarto no secreto e só vai chorar.
Você não queria estar lá trancada chorando. Mas é permissão dele que ele está te moldando para te levar num nível maior. Nós só vamos ser levados a esse nível se a gente se render e entender esse processo. Tem momentos que a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estava, já estava, né? Não estava muito bom, mas piorou. Nós conversamos isso essa semana. Falei, meu Deus, não estava bom, mas parece que piorou o negócio. E muitas vezes é assim que nós estamos. Muitas vezes você está sentindo coisas que, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Por que o Senhor me quer nesse emprego? Ou por que o Senhor está vendo essa situação no meio da minha parentela? O que está acontecendo? Sabe por que Ele te traz esses desconfortos? Porque para Deus não é interessante que você fique aí mimado e atrofiado. Deus não usa crente mimado, não. E muito menos atrofiado. Ou você acha que Ele fica feliz de ver quantos vasos e Ele muitas vezes não poder usar? Porque Ele nos chamou para anunciar o evangelho dele a toda criatura. Não existe chamado mais lindo na vida de um cristão. A gente não precisa disso aqui, ó, para anunciar o evangelho. O problema das pessoas é que elas querem estar no altar. Eu vi um vídeo essa semana, eu vou tentar baixar. É da peça do grupo Giovanni Si. Quem não conhece, é um grupo de evangelismo muito forte que tem em São Paulo. E a peça diz que no momento está lá a moça que é um membro da igreja e ela está lá. Aí chega uma obreira e fala, o que foi? Não, porque o pastor não pode errar. O louvor não pode errar. A intercessão não pode falhar. O kids não pode errar. Então eu não vou ficar na igreja. Ela falou, mas por quê? Não, porque eu estou lá, só eu posso errar. Só eu. Só eu posso errar. Não, o pastor não pode. A obreira não pode. O louvor não pode. Nosso problema é que a gente julga demais. E faz de menos. A gente acha que para pregar o evangelho eu tenho que estar no altar, eu tenho que estar na internet, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Ei! Deus te deu uma família. Deus te deu uma parentela para evangelizar. Deus te colocou dentro de uma empresa. Olha quantas pessoas tem lá. Nós temos um casal de amigos que são pastores, eu acho lindo. Eles foram consagrados junto com a gente. E a esposa falou um dia para mim, eu falei, aí agora a coisa entortou, né? Eu falei, agora o óleo foi derramado e agora ela falou assim, eu não sou e não vou ser pastora de altar. Eu olhei. Deus abençoou a minha vida e do meu marido com uma empresa no interior. E lá está a minha igreja. Né? É aqueles funcionários que eu vou evangelizar. Eles cuidam de missionários, eles têm um trabalho muito lindo nesse sentido. E não são pastores de altar. Não são pastores de igreja. São quietinhos, eles chegam, sentam na igreja, não são nem pastores auxiliares. Mas ela entendeu. E todos nós temos um chamado. Todos nós. Só que Deus só vai cumprir esse chamado nas nossas vidas quando a gente deixar Ele moldar. Para Deus é interessante que você saia da zona de conforto e cresça. Deus não quer você um bebê para sempre. Ele quer que você esteja pronto para comer a feijoada, não o leitinho materno. Já não dá mais para a gente brincar de tomar leite materno, já passou do tempo. Nunca os sinais da volta de Cristo foram tão nítidos como agora. E as igrejas estão brincando e estão escondendo isso. É mais fácil ficar falando na internet dos escândalos daqueles que estão se perdendo no altar do que pregar a volta de Cristo. Não se prega mais a volta de Cristo nas igrejas.
Não se prega arrependimento nas igrejas. A gente está falando porque a gente acompanha. A gente está falando porque a gente está sempre com pastores no café lá do pastor Luiz Hermínio e a gente escuta. Ninguém quer pregar Apocalipse, porque senão vou perder membro. Ninguém mais quer. Só que Jesus está mais perto do que a gente imagina. Aí cabe a mim e a você escolher qual caminho você vai seguir. Por isso, Deus vai bagunçar algumas coisas que estão arrumadas. Deus vai bagunçar. Deus vai bagunçar. Você fala, tá tudo tão bonitinho, olha, que gracinha. Há 2 anos atrás vivemos essa experiência, olha que beleza. Tá tudo bem, tudo certo. Sem preocupação, cuida aqui, cuida ali. Deus fez, deixa eu dar uma chacoalhada. Ele falou, deixa eu agitar esse mar que está muito calmo para eles. Deus veio e... Um dia eu me tranquei no quarto e falei, não estou entendendo isso não. Meu Deus, não estou entendendo isso não. Está tudo tão quietinho, tão bonitinho, tão organizadinho. Olha, a equipe, todo mundo ajudando. Ele foi lá e fez igual aqueles mix do copo. Porque ele precisava moldar a minha vida e a dele. Ele precisava moldar ainda coisinhas que estavam aqui, ó. Irmãos, no ano da minha consagração, há 10, 12 anos atrás, eu passei por uma situação que não é o tempo de Deus ainda de falar, mas eu creio que um dia isso vai falar para edificar a fé de algumas mulheres, especificamente. Eu achei que estava tudo lindo, ó, nós estávamos lá, na assembleia, bonitinho e tal. E o pastor e a pastora já estavam assim, ó, o Senhor já me sinalizou, o tempo do Júnior, desse outro casal, falou, mas você... Eu falei, ui. Eu falei, ué, tem coisa errada aqui. Se ela falou que o meu tempo ainda não, então eu preciso... Meses antes, o Senhor fez, dessa vez ele bagunçou, daquela vez eu nem sei o que foi o nome. Veio um tsunami daqueles de eu respirar fundo. Foram meses. A consagração foi em setembro, isso foi em março. Não esqueço até hoje, março. Uma situação que veio lá de trás, no passado, que para mim estava arrumada. E aquela situação chegou na minha mão. E eu olhei, eu lembro que a pastora falou para mim. A situação foi tão séria que eu fiquei 3 dias sem voz. Eu não falava. E a pastora aquele dia me chamou e falou assim, entendeu? Porque não é ainda a hora e vai depender de você. A sua atitude em relação a esse problema. E eu perguntei para Deus. Falei, o que está acontecendo? E o Senhor me mostrou. E eu fui confrontada da forma mais dura do que vocês podem imaginar. Eu fui confrontada a entender o que é o amor de Cristo para uma pessoa. Eu olhei aquela situação e eu falei, meu Deus, eu tenho que aceitar isso? Sim. Você tem que aceitar sim. Ela é minha filha. Ela é uma alma. Eu falei, amém, Senhor. E eu tive que amar incondicionalmente. E cuidar. Não só amar. Cuidar. Cuidar. Foram meses Deus me moldando. Deus me amassando. Deus me ensinando o que é amar o próximo. E eu não entendia. E quando eu entendi,
No dia da consagração, eu não fiquei sabendo que eu ia ser consagrada. No dia, a pastora olhou para mim e falou assim: Júnior, fulano e fulano. Eu falei: então acho que eu não estou pronta. Não sou merecedora ainda. Na hora, todos foram chamados. Eu fiquei ali quietinha, olhando para o Júnior subir no altar. No último minuto, eles me chamaram. Ela olhou para mim e falou no meu ouvido: faltava esse processo para Deus te liberar e você entender o que é cuidar de um povo. E ali eu entendi. Lógico que depois Deus teve que bagunçar outras coisas também, que acho que ele viu que faltava. Mas só aconteceu quando eu entendi e deixei ele me moldar. Tudo isso que ele vai fazer é porque ele quer te promover a um nível de excelência que ele sonhou para a sua vida. A gente não imagina o que Deus tem para as nossas vidas. A gente não consegue imaginar o que Deus tem para as nossas vidas. Eu não consigo imaginar, mas eu sei que é algo maravilhoso. Só que isso só vai chegar às nossas mãos. E eu não falo só de coisa material, não. Eu falo principalmente de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. O Senhor quer nos levar a um nível sobrenatural como a gente nunca viveu. Só que para isso a gente tem que estar no centro da vontade dele. Para isso ele precisa quebrar o vaso. Irmãos, só confia. Só deixa ele fazer do jeito dele. Só deixa ele fazer do jeito dele. A gente reclama, a gente perde o foco, a gente se distrai, a gente não dá atenção à palavra que está sendo ministrada. A gente faz cara feia. Aí depois a gente reclama. Irmãos, prestem atenção, por favor, em nome de Jesus, que está uma batalha tremenda para trazer essa palavra hoje. Porque vocês não sabem o peso espiritual que é trazer uma palavra de confronto para a vida das pessoas. Aí muitas vezes a gente reclama: por que minha vida não sai desse lugar, desse buraco? Porque a gente não consegue focar 40 minutos na palavra de Deus. É uma batalha que a gente trava. Porque o diabo não quer que você esteja aí sentado sendo ministrado. Ele quer que você se distraia e que você corra lá para fora. É isso que ele quer. Que você corra para chegar em casa e ficar 5, 6 horas nessa desgraça que é a internet na vida dos crentes. A gente não consegue ler um versículo, um capítulo da Bíblia por dia. Mas a gente fica 5 horas na frente de uma televisão ou de uma internet. Aí quando Jesus voltar, ele vai dizer: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Eu estava na igreja, eu estava lá. Afaste-se de mim porque eu não te conheço. Eu coloquei uma coisa no meu coração: eu não tenho medo de falar a verdade do Evangelho de Cristo, não. Eu não consigo ser barbezinho, eu não consigo ser docinho, gente, isso não é de mim. Mas uma coisa, eu tenho certeza: jamais eu determinei isso na minha vida. Eu já perdi amizades de anos por falar de Jesus. Mas aquelas almas, eu sei que Deus não vai cobrar de mim. E o nosso problema é esse. Ai, se eu falar, ela vai virar a cara para mim. Ai, se eu for duro, ela não vai falar. Você está preocupado com a sua salvação ou com a salvação da pessoa? Com o que você está preocupado? Nós temos que parar de ser muito milindre. Eu dou glória a Deus quando eu sou confrontada pelo Evangelho. Eu sou confrontada quando muitas vezes ele olha para mim e fala: ei, senta aqui. Você está vendo o que você fez? Nós vivíamos de igrejas onde pastores sentavam, gente. Mas a gente saía chorando do gabinete. Chorando.
Eu no começo entortava a cara, mas depois eu comecei a glorificar o Senhor, porque isso a cada dia tem me forjado, não para eu ser mais, mas eu ser menos. Eu ser menos. Eu estar mais perto de onde eu tenho que estar, que é nos pés do Senhor. Só que a gente não quer. Se fala feio, a gente fecha a cara. Se fala é porque isso. Se fala é que não sei o que. Ah, deixa eu ir lá ouvir o seus lindos, suas lindas. É isso que a gente quer. Evangelho de conforto não existe. E nós temos que dar glória a Deus, que nós temos uma casa de oração aberta, onde existe o confronto do Evangelho, onde existe a palavra genuína que é pregada nesse altar. Porque aqui é pregado o Evangelho de Cristo. Doa quem doer. Há um preço a se pagar, sim. Sim. Renúncia é difícil, renúncia dói, o desconforto faz parte do processo. Sair da zona de conforto dói, mudar dói, renunciar dói. Mas o resultado é que você vai ser um vaso lindo nas mãos do oleiro, e assim você poderá ser usado para o nome dele ser glorificado e exaltado. Chega, irmãos, de sermos mornos, porque o morno ele vai vomitar. Ele vai vomitar. Não dá mais para falar, hoje eu vou, amanhã eu não vou, porque lá não sei o que. Chega, me dá um negócio. Eu falo para o Júnior, tem hora que ele poupa todo mundo, porque somos em poucos. E a gente louva a Deus pelos poucos que estão pagando o preço junto com a gente. A gente sabe que não é fácil. Somos poucos, mas ele falou, esses poucos vão se tornar obreiros, homens e mulheres de Deus inabaláveis. Vão se tornar homens e mulheres de Deus que vão saquear o inferno e trazer almas para Jesus. Muitas horas a gente não entende, Senhor, aquele monte de cadeira. O que o Senhor quer nos moldar? O que o Senhor quer nos ensinar? Esses dias eu estava dentro do quarto sozinho e falei, Senhor, está tão difícil. Nós temos responsabilidades financeiras, nós temos compromisso. E tem um grupo pequeno que se esforça, que ajuda, que se dedica. E eu chorei e falei, Senhor, o que está acontecendo? E ele falou claramente ao meu coração, eu vou levantar homens e mulheres fortes e inabaláveis naquele lugar, para essa cidade ser alcançada e o nome dele ser exaltado. Só que a gente tem que deixar ele moldar o vaso. Não dá mais para ser crente mimado, infantil. Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, mas hoje eu vou para a tua vigília, porque eu não estou lá por causa do pastor, não. Eu estou lá para ser quebrantado, para ser moído, para ser rendido aos teus pés, porque eu posso anunciar o teu evangelho. É isso que ele quer. Ele quer que você vá se entender com o seu parente, vai liberar perdão, dê a outra face. Eu estou sendo humilhado. Não, você está sendo exaltado diante do Senhor, porque Ele se agrada daqueles que se humilham. E quando eu falo exaltado, não é para você se achar, não, a Coca-Cola do deserto, não. É para você se sentir diante do Senhor como uma pessoa que entendeu o propósito da sua vida. Não dá mais para brincar. Não dá mais para alisar. Não dá mais para ficar, hoje é o quê? Não, essa palavra eu não quero não, nem vou. Não dá mais. Não dá mais. Se foi orientado para eu ler, eu vou ler. Se foi falado para orar, eu vou orar, porque não é para o crescimento do pastor, é para o meu crescimento espiritual. É nós que temos que ter intimidade com Ele. Não é assim, é assim. Como você fala que escuta a voz de Deus se você não tem intimidade com Ele? Desculpe, isso é voz estranha então, que está te levando para um buraco. A gente só vai ouvir a voz de Deus quando a gente tiver intimidade com Ele.
Estar nesse lugar é muito sério. Servir a Deus é muito sério. Limpar a igreja é espiritual. Cuidar de um kids é espiritual. Estar numa mesa é espiritual. Tocar um instrumento é espiritual. Porque o diabo não quer que o povo de Deus faça isso. Nós tínhamos uma pastora. Essa mulher, por 3 meses, todo ano, nós subíamos com 80 mulheres, 7 semanas ao monte. Nós chegávamos lá às 9, saíamos de lá 1 da tarde. Um dia no meio da campanha, choveu. Quem já foi no monte sabe. E ela não ia até o meio não, viu? Era mata dentro. Um dia estamos lá em cima. Começou. Falei, e agora? E tinha muita senhorinha pra gente ajudar e tal. Ela falou, a gente vai terminar debaixo de chuva. Nós descemos, era lama, eu caí, a outra caiu. E eu falei, meu Deus, aquele dia eu falei, Jesus. Foi a melhor época da minha vida espiritualmente. Hoje a gente não quer nem ir, esfriou. Hoje eu não vou pro culto não, vou assistir no YouTube. Bendita a hora que, para não falar outra coisa, que se inventou esse negócio de transmitir culto pela internet. O meu sogro falava que eles andavam 3 horas? 3 horas a pé para ir para a escola dominical. Voltava 3 horas, almoçava, tomava banho, se trocava, ia 3 horas a pé, servia como diácono com a minha sogra, terminava o culto, esperava todo mundo ir embora, porque tinha que fechar a igreja, voltava 3 horas a pé. Meu sogro falava. Meu sogro. Não foi ele que falou não, foi meu sogro. A gente hoje não consegue entrar no carro. Hoje tem até Uber, né? Nem ônibus mais precisa. Ah, tá chovendo, não vou não. E hoje tá muito calor, não vou não. E porque não sei o que, não vou não. Deixa eu assistir aqui, que aqui é mais rápido. Ai, como Deus vai te usar? Como que você quer que as bênçãos do Senhor te alcancem? Não vai alcançar. Não vai. E muitas vezes nós temos que entender que eu não tenho que deixar Ele me moldar para mim ter bênção. Eu não barganho com Deus, não. O que importa é para onde eu vou. Nós temos que entender que nós temos que deixar Ele nos moldar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E muitas vezes segunda casa não é a casa nova, não é a parte, não, é lá. É lá. As bênçãos são consequências. A própria palavra do Senhor não diz? Buscai primeiro o reino de Deus. De Deus. E o último passo. O vaso só vai ficar pronto se ele for? Alguém sabe? Queimado. Queimado. O vaso sem queimar não serve para nada. Todo vaso, depois de pronto, é colocado no sol ou no forno. Porém, alguns não aguentam. Somente os que suportam o fogo é que estarão aptos e prontos para serem utilizados. As provas do dia a dia virão. Serão necessárias para que nos tornemos o vaso que Deus planejou. Aleluia. Lembre-se, são as suas escolhas que vão fazer com que Deus tenha condições ou não de fazer o que Ele quer na sua vida. Aleluia. Você que vai ter que decidir se você quer ser queimado ou não. A hora que Ele colocar, aí você fala, mas eu já não passei por ser moldado, amassado, Ele mudou minha rota, Ele mudou, bagunçou o que estava arrumado. Isso não é nada. Porque a hora que Ele pôr no forno ainda é um pouquinho pior. E aí sim,
Ele vai ver se pode contar com você ou não. E eu digo a você, que se ele vê que não adianta, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa escolher. Aí cabe a você escolher se você quer ser um vaso de honra usado por Ele, ou se você vai ficar lá, aquele vasinho lá trincadinho, deixa lá, que passou pelo fogo e não aguentou. Deus é o oleiro que nunca desiste de nós. Mesmo quando falhamos, Ele está disposto a nos refazer, moldando-nos sempre para o seu propósito. Confie no oleiro, pois ele tem um plano perfeito para você. Permita-se ser moldado para cumprir a vontade de Deus. Amém? Irmãos, não dá mais. Vamos deixar o Senhor nos moldar. Vamos deixar o Senhor nos forjar. Vamos deixar